Essa série de vídeos ela está sendo possível graças ao patrocínio e o apoio do site slicklens.com. Se você busca presets, pré-definições de Lightroom para tratamento de altíssima qualidade feita por tratadores experientes e profissionais, é só dar uma olhada no link abaixo que você vai encontrar o que há de melhor. É impossível falar de nitidez sem falar dos nomes de Bruce Fraser e Jeff Shealy. Esses dois caras, eles são dois especialistas em aplicação de nitidez e eles foram consultores da Adobe para todo o sistema de aplicação de nitidez do Lightroom. No livro deles, eles dividem a aplicação de nitidez para imagens em 3 etapas: nitidez de entrada, nitidez criativa e nitidez de saída. A nitidez de entrada é aquela aplicação de nitidez cujo objetivo é compensar a deficiência de nitidez do dispositivo de entrada. Quando falamos em fotografia digital, estamos falando da câmera. O arquivo RAW ele tem uma pequena deficiência de nitidez, que deve ser corrigida através dessa aplicação de nitidez de entrada. A nitidez criativa é aquela nitidez a mais que você pode aplicar para destacar um elemento da cena, para deixar um elemento mais nítido e tudo mais. Normalmente é aplicada através de pincel de ajuste localizado. E a nitidez de saída é um tipo de nitidez que é feito para compensar as deficiências do dispositivo de saída, ou seja, uma impressora, a tela do computador, uma tela de TV e tudo mais. Esse tipo de nitidez de saída ela precisa ser aplicada no tamanho certo da imagem e para o dispositivo correto. É por isso que ela fica lá no módulo de exportação do Lightroom. Então, nós vamos falar sobre ela quando falarmos do módulo de exportação. Hoje, o papo é sobre a seção detalhe do módulo revelação do Lightroom, onde a gente vai aplicar a nitidez de entrada. Essa nitidez que é feita para compensar a deficiência de nitidez da câmera. Vamos aprender os comandos, vamos aprender como funciona e vamos aprender o que se deve fazer. Beleza? Então vamos em frente para a tela do computador seguir com o nosso tutorial. Então pessoal, eu fiz uma seleção de 2 imagens para a gente poder falar sobre nitidez. Escolhi uma imagem de arquitetura e uma imagem de retrato. Nós vamos começar pela imagem de arquitetura, porque imagens de arquitetura são normalmente mais simples de se aplicar nitidez. Porque imagens de arquitetura aceitam nitidez com mais facilidade. Você pode exagerar um pouco mais na nitidez na imagem de arquitetura. E eu também escolhi uma imagem com ISO um pouco mais alto, ISO 800, para poder ver também o efeito da nitidez no ruído. Tá certo? Então nós vamos começar com esta imagem que nós estamos vendo na tela. E estamos aqui no painel detalhe do Lightroom, que é o painel onde fazemos a aplicação de nitidez. A primeira coisa que você deve notar aqui é que o Lightroom vem com uma aplicação de nitidez por padrão, já colocada aqui. Tá? 25.1, 25.0. Por que ele já tem uma aplicação de nitidez padrão? Porque como falei lá no começo, o RAW produzido pela câmera ele já tem uma deficiência de nitidez. Ou seja, quando você fotografa em JPEG, a sua câmera faz uma aplicação de nitidez na imagem para poder te entregar uma imagem mais nítida. O que o Lightroom está fazendo aqui é aplicando essa nitidez inicial para você já partir de um RAW mais bacana, de uma imagem com um pouco mais de nitidez. Tá? Aqui nós temos uma visão 1:1 da imagem, ou seja, nós temos um zoom máximo da nossa imagem, a mesma coisa que se a gente clicasse aqui e colocasse a imagem no zoom 1:1, tá certo? Por que tem essa janelinha aqui? Porque é importante, ao fazer ajustes de nitidez numa imagem, você ter uma visão 1:1 dela, que é onde você enxerga melhor a aplicação de nitidez. Se aplicarmos a nitidez olhando a imagem totalmente aberta assim, você não tem uma visão tão clara do que está acontecendo. Tá? Para eu não ter que ficar rolando aqui a telinha até o ponto onde eu quero, o Lightroom tem essa ferramenta aqui no canto. Eu posso clicar nela, venho para minha tela aqui e escolho o que eu quero ver lá na janelinha. Beleza? Ó, cliquei aqui e está aqui selecionado o ponto lá na janelinha. Tá? Mesmo assim, aqui nós vamos colocar em zoom 1:1 para termos uma boa visualização do que está acontecendo. Então vamos começar a falar dos deslizantes. O primeiro deslizante é o deslizante mais básico, que é o deslizante intensidade. O que ele faz? Ele aumenta a intensidade da nitidez
e ele reduz a intensidade da nitidez. O que a nitidez faz? Como é que ela funciona? Como é que o programa aplica a nitidez a uma imagem? Essa aplicação, na verdade, é uma ilusão de nitidez. A tua imagem não está ficando realmente mais nítida. O programa ele detecta uma área da imagem que nós chamamos de bordas ou contornos. No inglês seria edges, que são as áreas que dividem uma tonalidade de outra ou uma cor de outra. Então aqui nós temos uma tonalidade, aqui nós temos outra. Essa linha que divide as duas é uma edge, é um contorno. Então quando fazemos o aumento de nitidez aqui, o que o Lightroom faz é pegar esta linha de contorno e clareá-la no lado mais claro e escurecê-la no lado mais escuro. E isto cria, ó, vê como criou uma linha escura aqui e uma linha mais clara aqui. E isto gera a sensação de nitidez, isso gera a ilusão de nitidez, tá? Então, a intensidade faz isso. Só porque como a intensidade aqui está sendo aplicada em toda a minha imagem, ela está trazendo todo o ruído da cena junto. Por isso que eu mencionei sobre usar uma imagem com ISO mais alto para nós vermos a aplicação de nitidez trazendo todo o ruído junto, tá? Em seguida, nós temos um efeito chamado raio. O que é o raio? Lembra que eu comentei que quando aplicávamos nitidez, ele escurecia um lado da borda e clareava o outro? Então, esse raio, ele define o quanto dessa borda é escurecida e clareada, o tamanho dessa borda mais escura e mais clara que ele cria. Então, se eu exagerar bastante o raio aqui, ele cria uma borda escura muito mais intensa e muito mais marcada aqui no canto do que com o raio mais baixo. A gente não enxerga tanto a borda aqui. Isso acontece muito, você vai ver isso principalmente em fotos que tenham céu. Se você exagerar muito no raio, vai criar aquela aura, uma aura clara ou escura em volta dos teus objetos, marcando eles contra o céu, principalmente um objeto escuro contra o céu, você vê uma bordinha mais clara contra o céu, tá certo? O raio, normalmente você vai manter entre 0,8 e 1,4. Dificilmente você vai passar abaixo de 0,8, porque abaixo disso fica difícil ver a aplicação de nitidez, ela praticamente some. E acima de 1,4, você já começa a criar essas auras esquisitas entre um objeto e outro, tá? Então, normalmente você fica entre isso, 0,8 e 1,4. O que vai definir se eu vou usar mais raio ou menos raio? A frequência da imagem. O que é a frequência da imagem? É a quantidade de detalhes que ela tem. Se uma imagem for muito detalhada, como é o caso dessa imagem aqui, nós vamos usar um raio menor. Então nós vamos ficar na linha do 0,8 até o 1, mais ou menos. Porque na medida que a gente aumenta esse raio, uma imagem muito detalhada, o contorno de um detalhe começa a invadir o contorno de outro detalhe. E isso começa a criar artefatos de nitidez, começa a criar defeitos entre nitidez e outra, porque uma aplicação de nitidez de um objeto começa a invadir o outro. Se a imagem for de baixa frequência, ou seja, uma imagem com poucos detalhes, como a gente vai ver a seguir, nós podemos usar um raio maior para termos uma nitidez com mais intensidade, sem que isso prejudique os elementos da cena. Beleza? Como essa é uma imagem de alta frequência, eu vou manter o raio aqui em 0,8. O raio, ele tem aquele truquezinho do Alt. Se eu segurar o Alt e mover o deslizante raio, eu vejo esses contornos sendo aplicados e se expandindo. Então eu posso ver exatamente qual é o efeito do raio. Então aqui, como aqui eu tenho bastante frequência, mas ainda assim eu tenho um espaço entre os elementos, eu vou deixar o raio em 1. Tá certo? Se eu passar disso, eu vou começar a criar artefatos. Detalhe. O que é o detalhe? A nitidez ela é aplicada nessas arestas maiores, nesses contornos maiores. O detalhe, ele aplica a nitidez em arestas cada vez menores, em bordas cada vez menores e mais sutis. Então, na medida que eu aumento o detalhe, pequenas variações de tonalidade já são consideradas como alvo para aplicação de nitidez. Se eu reduzo o detalhe, só as bordas mais visíveis recebem nitidez. Então o detalhe é onde eu vou controlar se eu quero textura ou não. Se eu aumento o detalhe,
a minha textura da cena vai ganhar nitidez. Se eu reduzo o detalhe, a textura da cena não recebe nitidez. A nitidez fica concentrada apenas nas bordas mais intensas, mais fortes. Como essa imagem tem a textura, ela está meio que escondida pelo ruído, eu vou evitar aumentar demais o detalhe, porque o detalhe vai trazer ruído, como vocês podem ver aqui. Tá? Como é que a gente vai controlar o detalhe? Normalmente você vai aumentar ele para ganhar textura, mas só até o ponto em que você vê que o ruído começou a se destacar. Tá? Ainda assim, mesmo que você ganhe ruído, nós temos ainda o deslizante máscara para nos ajudar com isto, para ajudar a eliminar esse ruído das áreas mais lisas da imagem. O que é a máscara? A máscara, ela define onde a nitidez vai ser aplicada, ou seja, aplica a nitidez aqui, ali não. Sabe, é isso que a máscara faz. Então, se eu seguro a tecla Alt e movimento a máscara, a minha imagem fica assim, ó, toda branca. O que significa essa imagem toda branca? Significa que toda a imagem está recebendo aplicação de nitidez. Na medida que eu vou aumentando aqui, segurando a tecla Alt, vamos vendo que certas partes da imagem vão ficando pretas. Isto significa que essas áreas pretas não estão recebendo nitidez, apenas as áreas brancas. Então eu consigo controlar exatamente aonde eu quero a nitidez, de modo que ela não seja aplicada nas áreas que eu não quero. Então, por exemplo, se você tem um céu na sua cena, você pode não aplicar nitidez no céu, porque o céu não tem nada nele. A única coisa que a nitidez vai trazer no céu é ruído. Então você pode usar a máscara para controlar isso e não trazer nitidez para o céu, mas continuar trazendo nitidez para as áreas que tem mais detalhes e coisa e tal. Então, por exemplo, aqui eu praticamente não trouxe nitidez para essa área de cima aqui, ó. Trouxe muito pouca nitidez aqui para cima. Então é esse controle que você consegue fazer com a máscara. A máscara é extremamente importante, principalmente em retratos, como a gente vai ver a seguir. Tá? Então aqui vemos a aplicação de nitidez. Como eu apliquei a máscara, eu posso até tentar jogar um pouco mais de nitidez. Tá? Ficou tudo muito ruído aqui, então eu vou reduzir um pouco para obter o meu resultado. Tá certo? Aí podemos fazer um antes e depois aqui. E temos uma imagem com um pouco mais de nitidez, mais nítida e tudo mais. Você, de repente, aí no YouTube, por causa da compressão do YouTube, seja mais difícil notar essa diferença. Mas se você fizer os testes aí na sua máquina, você vai ver a diferença que cada comando desse faz. Tá? Vamos passar agora para um retrato. Temos aqui uma imagem de retrato, uma foto de um retrato. Tá? Temos aqui novamente os mesmos comandos, ele está tudo zerado aqui, na verdade não zerado, mas no padrão do Lightroom de 25, 1 e 25, tá? E vamos dar um zoom de 1 para 1 aqui na pele da pessoa. Retratos, eles são fotos de baixa frequência, ou seja, nós temos menos detalhes na cena, as superfícies são maiores e mais longas. Aqui atrás nós temos uma área de alta frequência, por causa das folhas, mas não é ela que nos importa, o que nos importa aqui é a pessoa, é isso que a gente quer que ganhe nitidez. Então temos aqui a foto da pessoa, que é uma imagem de baixa frequência. E nós não queremos intensificar essa frequência, ou seja, nós não queremos intensificar as texturas, porque a textura da pele são as falhas, as manchas, os defeitos, os poros, e nada disso a gente quer intensificar numa foto. Normalmente a gente até suaviza isso, nessa foto eu não fiz isso, né? Nós vamos partir da foto como estava. Então, voltamos aos comandos. Nitidez é a intensidade da nitidez. Posso botar mais e menos. Né? Aqui vou botar uma nitidez relativamente intensa, no 80. E aí o raio, como é uma foto de baixa frequência, eu posso usar um raio bem alto, de 1,4. Tá? Quando eu falo bem alto, não falo 3. Né? O 3 vai ficar uma aurazinha branca mais clara nas áreas mais claras e tudo mais. Então não é isso que eu quero. Eu quero, quando eu falo em alta, eu falo aí ficar na média do 1,4, 1,5, para termos uma nitidez bem definida nas bordas. Detalhes. Eu quero detalhes numa imagem de baixa frequência? Não, eu não quero detalhes. Então eu vou reduzir bastante.
porque vai reduzir o ruído e reduzir a nitidez das áreas de superfície, ou seja, das áreas internas aqui da pele, sabe? E vai dessas partes aqui. Se eu quisesse depois, eu poderia utilizar um pincel de ajuste localizado com nitidez para dar nitidez na textura da jaqueta, por exemplo, que poderia ter uma textura legal. Mas no rosto em si, eu não quero. Então eu faço um ajuste geral e depois eu posso aplicar nitidez seletiva onde eu quero, com um pouco mais de controle. Então o detalhe vai ficar baixo aqui. E para minimizar ainda mais a aplicação de nitidez na área do rosto, da pele, nós vamos usar a máscara. Segurar o Alt, clica na máscara, vai aumentando até que você consiga concentrar a nitidez só nas áreas que você quer, só no desenho do rosto e não na área interna do rosto. E agora posso até arriscar aumentar um pouco mais a nitidez aqui, para ter uma foto bem nítida, porque eu sei que a nitidez não está sendo aplicada nessas áreas pretas, ou seja, na área interna do rosto, só na área de fora. Tá certo? Se fizermos o antes e depois aqui novamente, né, temos a imagem, de repente aí é um pouco mais difícil de notar a diferença. Deixa eu voltar aqui ela para o original. Vamos voltar lá para o momento em que eu redefini as configurações de nitidez. Vai ser mais fácil notar o antes e depois apenas da aplicação de nitidez, tá? Aí de repente é um pouco mais difícil de ver, mas dá para ver a diferença aqui. Deixa eu fazer um zoom não tão intenso aqui. E aqui vemos que essa imagem está mais nítida. Se você fizer os testes aí na sua máquina, você vai perceber as diferenças. Tá, beleza? Lembrando que diferença de nitidez é sutil. Você precisa treinar o seu olhar para enxergar as diferenças de nitidez. Então pratique bastante, faça bastante testes em imagem. E aí, lembre-se que depois essa nitidez vai ser novamente intensificada para a saída. Ou seja, na hora que a gente der saída nessa imagem, lá pela exportação, usando a nitidez de saída, ela vai ser intensificada. Então se eu pegar essas duas imagens agora e exportá-las, vou utilizar minha exportação básica aqui para o Lightroom Brasil, que aplica a nitidez de tela padrão. Se eu exportá-las, eu vou ter duas imagens agora com ainda mais nitidez, porque aí foi aplicada a nitidez de saída, ou seja, a nitidez própria para a tela no tamanho certo que a imagem vai ser utilizada. Tá certo? Isso é importante. Vou esperar sair a exportação aqui para mostrar para vocês. Tá? Então é aquele negócio, nitidez de entrada, nitidez de saída. São coisas diferentes, coisas separadas. Olha só. Então aqui temos a imagem agora com uma boa aplicação de nitidez. Assim como a outra com uma alta dose de nitidez. Tá certo? Espero que vocês tenham curtido e vamos seguir. É isso aí, pessoal. Valeu, espero que vocês tenham curtido. Quem gostou pode dar um curtiu aí embaixo para indicar que gostou do vídeo. Pode deixar comentário. Pode seguir o nosso canal para estar sempre recebendo novidade quando sair vídeo novo e tudo mais. E também pode participar com a gente do nosso grupo de Facebook. Basta procurar no Facebook Lightroom Brasil ou verificar o link que tem aí embaixo e participar lá com a gente. Tá? Lá você pode deixar comentários, tem sempre gente disponível para responder suas dúvidas. Pode conhecer gente bacana, trocar ideia, mostrar seus trabalhos e tudo mais. Beleza? Valeu, um grande abraço e até a próxima.